Bom dia, Helenira. Seja bem-vinda. Como vai? Bom dia, Andréia. Bom dia, comunidade 247. Estão aí, né? Comemorando algumas coisas e Pois ficando é. meio bravas e com medo de outras, e De lá vamos outras. nós. É sempre assim, mas a gente vai falar sobre tudo. Vamos começar pela notícia boa, que eu acho que vale a pena, porque também foram semanas ali que, né, na verdade, toda a mobilização teve muito pouco tempo para tentar reverter um processo que era a votação do relatório do novo ensino médio, feita, né? Esse novo ensino médio que foi realizada lá no golpe de Temer pelo Mendoncinha, que voltou na relatoria agora, né? Tinha caído nas mãos dele. Olha que coincidência. Helenira, faz aqui um pequeno resumo do que aconteceu para quem não está acompanhando aqui esse caso. É contigo. Então, na semana passada tivemos aquela tragédia que a gente comentou, inclusive a gente estava no ar no Boa Noite, né, Andréia? E eles estavam lá, eles acabaram votando no outro dia, na verdade, a urgência desse projeto de votar o substitutivo do Mendonça Filho, que a gente chama descarinhosamente de Mendoncinha, é, em que ele queria impor a mudancinha do Mendoncinha, ou seja, impor, manter praticamente o ensino médio, o velho novo ensino médio, intacto, com uma pequena mudança muito pouco significativa e muito precária, que era trocar o teto de 1.800 horas pelo piso de 2.100 horas, com relativização de que podiam ser as mesmas 1.800 horas. Enfim, entre muitas outras coisas, manter notório saber, ou seja, manter o cerne, a estrutura principal do projeto original do golpismo. E aí, nós fizemos uma mobilização nacional muito pesada e muito difícil nessa época do ano, porque a gente está falando de mobilizar a educação, estudantes, trabalhadoras da educação, que estão todo mundo ou fechando, estamos, né, ou fechando o semestre letivo, ou já de férias, e a gente teve que fazer uma mobilização hercúlea aí, e ir para cima, para o governo se posicionar de maneira mais clara, porque o governo, afinal de contas, retirou a urgência, mas o líder do governo defendeu, indicou o voto em si, né, da própria urgência, então ficou uma coisa que não fez sentido. Então, cobrar que o governo realmente entrasse em campo para dizer a decisão do governo é contra, e hoje, inclusive, eu estava num outro programa e a Dandara confirmou que até o presidente Lula precisou se mobilizar para que, e aí o ministro Camilo e um monte de gente do governo, Alexandre Padilha, para realmente deixar claro para o Arthur Lira que a posição do governo era não votar o substitutivo do Mendonça antes da Conferência Nacional de Educação que vai acontecer em janeiro. E aí a votação acaba depois de uma negociação com o Camilo, que aí é muito triste, porque os termos do Arthur Lira são sempre os termos do chantagista. Então, tá, então a gente adia, mas só se você executar as emendas de deputados, e a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, a maioria dessas emendas não estão de acordo com o planejamento. A educação não existe sem planejamento, sem organização, né, sem uma coordenação. Mas, enfim, o Camilo anuncia no próprio Twitter à noite, depois que a gente consegue conquistar o adiamento da votação, que fez a execução de emendas parlamentares, e fica absolutamente óbvio que ele foi chantageado pelo Lira e que cedeu a chantagem para não entregar, para a gente começar, não continuar, como eu disse, quando estava fazendo a pressão sobre os deputados aqui de Santa Catarina, eu disse, os nossos estudantes não querem continuar trocando aulas de brigadeiro por aulas de biologia por aulas de brigadeiro, né? A gente quer aula de conhecimento científico, de verdade, e aí isso aconteceu e a gente comemorou muito, que é uma vitória do movimento educacional brasileiro, que a gente continua tendo a possibilidade de revogar o novo ensino médio. É lamentável que a gente ainda não tenha conseguido fazer isso, porque na própria quinta-feira a Unesco lançou acho que foi quarta, na verdade, uma pesquisa em que fica absolutamente comprovado que a maioria absoluta de estudantes, professoras e gestores são contra aquilo que o Mendonça Filho, o Temer e as fundações das empresas educacionais impuseram. Mas é uma vitória momentânea importante, ainda mais nas condições em que a gente acabou conquistando. A gente sabe que a pressão social que foi feita, a organização de ônibus de estudantes indo para Brasília, os intelectuais que estavam fazendo pressão, soltando documentos, ligando para deputados, a articulação dos próprios deputados
da esquerda, como a Sâmia, a própria Dandara, o Zeca Disseu e outros, a gente conseguiu impor, então, que não fosse votado agora, mas não está resolvido, né? Ainda pode ir à votação, e vai, né, certamente a votação em março, e a gente tem que garantir que o que seja votado seja o mais parecido possível com o que está determinado entre o PL do governo, que é o 5230, e o PL do coletivo de intelectuais e educadoras, que é o 2601. Tem que ser alguma coisa entre uma coisa e outra, e não, de jeito nenhum, o substitutivo que o Mendonça estava apresentando. De qualquer forma, Leneira, já vai começar 2024 com muita luta, né? Porque a gente vai ter que fazer todo um diálogo, voltar todo um diálogo com a sociedade para que haja pressão, porque, na verdade, o Lira sequestra a pauta. Basicamente, o que ele faz é isso, ele sequestra ali, não é? Pautas que são importantes e são caras para a ala progressista, e depois ele tenta fazer esse jogo. Só que o que realmente está em jogo é toda uma lógica que a gente precisa romper. Alguém brincou aqui e falou assim, o Mendoncinha do Lehman. Né? E aí a gente entende o quanto esses caras estão infiltrados e o quanto eles, né, o troco vem depois. Porque é uma visão de educação que não é pautada, não é, por uma educação pública de qualidade. O que o Lehman, Todos pela Educação e etc., o que eles querem, muito pelo contrário, eles querem influenciar toda uma influência da cadeia privada, privatista, dentro de uma lógica educacional crítica, né, Helenira? Então, olha, bota a luta nisso, grave. Né? É muito grave. É muito grave. É muito grave, porque a gente está falando do futuro do Brasil. Se você não tem realmente... Às vezes as pessoas acham que o ensino médio é como se fosse um pedágio que os estudantes passam para entrar no ensino superior. E não é isso. Nós estamos falando de uma etapa fundamental do desenvolvimento psicossocial das pessoas. Porque é no ensino médio que você vai realmente consolidar a apropriação de princípios científicos, de princípios filosóficos, de referências culturais fundamentais. Se você não faz isso, você fica num nível de desenvolvimento cognitivo que é, na sua maior parte, estruturalmente empírico, ou seja, da experiência imediata. E não é possível, por exemplo, você compreender nanotecnologia, ou seja, um negócio que tem um tamanho absolutamente invisível, inclusive do lado de um mosquito, inclusive do lado de uma bactéria, é muito menor do que uma bactéria, e que é importante do ponto de vista químico para resolver problemas, para enfrentar a crise climática. É impossível você compreender a expansão de uma pandemia de coronavírus se você não compreende o raciocínio exponencial. E só dá para fazer isso quando a pessoa tem uma certa maturidade, inclusive física, mas também de desenvolvimento de conhecimento, apropriação de conhecimento básico, empírico, para se apropriar dos princípios científicos. Então, o ensino médio, nós não estamos falando de uma etapa qualquer, nós estamos falando, no fim das contas, do desenvolvimento tecnológico e da possibilidade de soberania do Brasil. Que as pessoas que vão conseguir desenvolver tecnologia, que vão conseguir tornar o nosso país autônomo, que vão conseguir realmente elaborar uma nova história para o nosso país, aquele Brasil do futuro que não chega nunca, isso só vai acontecer se uma grande parte da população tiver acesso a um ensino desse de qualidade. E é exatamente isso que eles querem evitar com o projeto deles. Então, por um lado, eles querem diretamente ganhar dinheiro, né? É o objetivo imediato e pragmático. Por outro lado, por que quer substituir a aula de biologia pela aula de brigadeiro? Porque você fica e mantém as pessoas no nível de pensamento da experiência. E aí as pessoas que se mantêm no nível de pensamento da experiência são as pessoas que, se você for fazer uma discussão de por que a política de bandido bom e bandido morto é falsa, ou por que proibir drogas não evita que as pessoas consumam drogas, pelo contrário, aumenta, e que você precisava de uma outra política, essas pessoas que não saem do pensamento empírico não vão conseguir estabelecer relações mediadas, relações que não são visíveis no imediato. Então, nós estamos falando de definir um projeto de país, quando a gente fala que precisa derrotar esse novo ensino médio, né? E aí, são pessoas que, quando forem se profissionalizar no ensino superior, também vão ter condições de fazer isso, e nunca existiria né, uma pessoa, por exemplo, que ia tomar cloroquina
se ela tivesse se apropriado minimamente do pensamento científico. Nunca uma pessoa que se apropriou minimamente da compreensão do que é biologia e química vai acreditar que tomar vacina vai transformar alguém em jacaré ou vai dar AIDS, que é uma pessoa que tem compreensão, né, de coisas que são... Que olha que contraditória. Olha como você precisa de pensamento científico para entender como é que uma vacina funciona. Como assim, para evitar o vírus, eu vou enfiar um pedaço do vírus dentro de mim? Né? Uma pessoa que só tem pensamento empírico não vai conseguir estabelecer esse raciocínio que é mediado por uma série de princípios científicos que são aparentemente, intuitivamente ou empiricamente contraditórios. Se eu quero me livrar do vírus, eu tenho que tirar ele de mim, não colocar ele em mim, né? Aparentemente. Mas é disso que nós estamos falando. Nós vamos querer um país onde a maioria da população consegue ter este pensamento elaborado sobre a estrutura social e sobre o funcionamento, né, da natureza, ou não? A gente quer pessoas que vão acreditar em qualquer bobagem que qualquer doido falar. Por exemplo, a gente, né, elegeram um presidente da República que diz que alguém vai virar jacaré porque toma vacina ou que vai pegar AIDS porque toma vacina contra a Covid. Então, é disso que nós estamos falando. E isso é fundamental, as pessoas entenderem. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Nós estamos falando de um projeto de país, de uma coisa que vai ter impacto. Já vai ter, tá? Essa geração desses 3 anos que estudaram sobre esse novo ensino médio, vai ser... o ensino médio tem tanto impacto quanto teve a pandemia sobre o ensino fundamental. Só que no caso do ensino médio é uma soma exponencial, né? Porque você pegou uma coisa ruim, juntou com outra coisa muito ruim, e as duas ruins produziram um estrago absurdo. A gente tinha que fazer um recall pedagógico de todo mundo que fez ensino médio sob o novo ensino médio. Mas a gente não pode perpetuar o erro, né? Com certeza, é de uma tristeza tremenda. E aí, o que me causa indignação e muita raiva é vir mais uma vez, né, ver situações como a imprensa tradicional, né? Mas os resultados, né, do PISA, ou resultados não sei da qual avaliação, ou qual outra avaliação, deram que os alunos precisam de mais português e matemática, porque são matérias elementares. Só que eles também não conseguem compreender que eles também fazem uma crítica quando saem os resultados, que os resultados são pífios, por conta dessas instituições também que estão ali impondo toda uma lógica né, política. Então, e a população não consegue entender a gravidade disso. Porque é o que a gente sempre fala, Elenira, é um projeto de país mesmo. Daqui a 30 anos, esses jovens vão estar com 50 anos, 40, 50 anos. E que futuro de país vão estar nas mãos dessas pessoas? Sem um ensino crítico, sem nenhum tipo, né? Porque não quer. Se bobear, parte do Congresso acha que nem todo mundo tem direito à educação superior, porque eles acreditam. E aí é uma eugenia absurda. Se bobear, né? Não, né? Eles já admiram, vários deles já admitiram isso publicamente várias vezes. Pois é. Pior é isso, eles acreditam, né, que nem todo mundo tem acesso à educação superior. Então, é um país ainda muito ligado a raízes escravocratas, a uma perspectiva de classe, de casta. E aí eu quero trazer uma pergunta para você do Antônio Marcos Donaton, agradecendo seu superchat, viu, Antônio Marcos? Bom Natal, André e Elenira. Sou filiado ao PT e sou professor. Quem é ou quem são os culpados pela desmobilização dos professores? Nossa, que pergunta! Eu acho que tem muitos culpados, né? Mas tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que um pouco também é importante a gente perceber quando a gente diz que pessoas que têm precárias condições de vida vão ter menos condições de mobilização. Porque, gente, quem está vendendo o almoço para comprar a janta, como é que vai parar para refletir o que colocou aquela pessoa ali naquela situação? Né? E a gente está com professoras e professores, primeiro isso, né? É bom lembrar que professores, na verdade, a gente só devia falar no plural professoras, porque é 80%, 90% da categoria é mulheres. Ontem eu estava vendo o especial do Diogo Almeida, que é um humorista cujo tema principal é a vida dos professores e professoras, e você olhava para a plateia dele, era 10 mulheres para cada um homem, assim, e os homens em geral eram os maridos, não era nem outro professor. Então, primeiro são professoras, o que já determina uma condição objetiva.
porque significa que são, em sua grande maioria, pessoas que têm jornada tripla, quádrupla, né? E remuneração 30% mais baixa, que é outra coisa que as pessoas não entendem, que essa diferença dos 30%, ela é muito mais na massa salarial do que no salário de duas pessoas que trabalham no mesmo lugar, que também existe. Mas a massa salarial não é dividida adequadamente e um dos motivos é que as profissões associadas às mulheres recebem menos. Então, isso é uma condição objetiva de vida. Jornada tripla, quádrupla, com sub-remuneração. Segundo, existem as condições, outra condição que é subjetiva do ponto de vista do que o Marx chamava de condições objetivas e subjetivas, que é a perseguição. Não sei se tem alguma categoria que tem sido perseguida politicamente e socialmente como nós, desde sendo fotografados, sendo achacados, chamados de doutrinadores, de balbúrdia, não sei o quê, sendo filmados para os estudantes, sendo incitados, os estudantes sendo incitados a perseguir e desrespeitar professores, né? Isso começou, se aprofundou muito a partir ali daquele projeto famigerado Escola Sem Partido, aquele projeto que já se demonstrou inconstitucional, mas que está na prática sendo exercido de várias maneiras na nossa sociedade. Aliás, então a gente... Eles venceram, né, Lenira? Porque eles conseguiram... Venceram. Eles indiretamente, né? Indiretamente, pela própria... tanto na perseguição em si, que é exercida por estudantes, por familiares, mas principalmente por autoridades como parlamentares de direita e extrema-direita, pastores e clérigos de algumas denominações religiosas, inclusive juízes, procuradores de direita e extrema-direita, que fazem ativismo na perseguição. Fizeram e continuam fazendo, né? Então, isso significa que um dos direitos humanos mais importantes foi retirado de profissionais da educação, que é o direito à manifestação livre de pensamento. O direito de liberdade de cátedra de professoras foi retirado. Hoje nós não temos mais liberdade de cátedra. Não institucionalmente, ele não está positivado, escrito em algum lugar, mas na prática, muitos de nós praticam autocensura. Muitos de nós todos, que sou eu, que é militante, sindicalista, dirigente, nananã, eu faço autocensura. Muitas vezes eu deixo de dizer coisas que eu achava necessário dizer para os meus estudantes, e eu não digo, porque eu sei que isso pode virar. Eu dou aula em Santa Catarina, né? Bom lembrar, mas em qualquer lugar no Brasil. Então, a condição subjetiva de manifestação política, nós estamos sob ataque. Se a sociedade não nos ajudar a nos resgatar, a resgatar o nosso direito de liberdade de cátedra e o nosso direito como cidadãos e cidadãs de manifestação política, fica muito difícil. E a gente precisa lembrar que, inclusive, essa perseguição chega ao extremo de sermos vitimados de violência física e assassinato. Né? Então, nós não estamos falando de uma perseguição qualquer. As células neonazistas, a perseguição, ela chega ao ponto de assassinar professoras e professores. E aí tem o segundo elemento que eu acho que é da condição subjetiva, que é da fragilidade da nossa representação e da nossa organização sindical, né? Os sindicatos se enfraqueceram em geral, em praticamente todas as categorias, mas no nosso caso particularmente, a perseguição aos sindicatos também foi brutal. Essa semana passada, por exemplo, o canalha do pseudo-jornalista pena alugada das fundações, chamado Felipe Pereira, publicou na Folha de São Paulo uma mentira, dizendo que os sindicatos são contra o novo ensino médio, porque isso prejudica o sindicalismo e a organização sindical e a filiação de professores ao sindicato. Isso é mentira. Esse Felipe Pereira, ele é um canalha. Pena de aluguel, ele é publicitário dos interesses das empresas que vendem ensino barato no Brasil. Então, esse cara que se diz jornalista, mas se fosse só ele, nós estávamos bem, né? Mas isso é uma perseguição sistemática aos sindicatos. E, claro, a fragilidade da nossa própria formação política. Eu não vou negar, dizer que a gente não tem responsabilidade. Os sindicatos se enfraqueceram porque foram atacados, mas também se enfraqueceram porque tem feito menos formação política, tem feito menos debate interno,
tem optado por um sindicalismo de resultado em muitos espaços, né? Muitos sindicatos se esconderam embaixo da mesa, não teve quase greve durante o governo golpista do Temer e muito menos durante o governo Bolsonaro. Foram pouquíssimos, mesmo os sindicatos que são dirigidos por correntes supostamente revolucionárias, se acovardaram e agora, né, foram tchutchuca com Bolsonaro e estão sendo tigrão agora com Lula, todo mundo chamando greve. Eu não estou dizendo que não tem que fazer greve, acho que tem que fazer. Agora, é importante dizer que precisava ter feito greve, como nós fizemos no Sinasef contra o governo Bolsonaro, né? Mas, enfim, eu acho que é um conjunto de situações. E certamente o sindicalismo de resultados, essa coisa do achar que vai resolver tudo por meio de negociação no sindicalismo, ganhou uma expressão grande e também é um problema, mas eu não atribuo unicamente a isso o problema, porque é um problema complexo que vem desde condições objetivas até outros tipos de condições subjetivas, mas nós estamos sob ataque. E é responsabilidade da sociedade brasileira resgatar a liberdade de cátedra e os direitos políticos de cidadãos e cidadãs, trabalhadoras e trabalhadores da educação, porque se não fizerem isso com a gente, sozinho a gente tem muita dificuldade de fazer, né? Porque não tem como enfrentar isso sozinho. A gente precisa da sociedade, precisa ser um patamar, assim como é preciso ser antirracista numa sociedade escravocrata, depois de 15 anos de perseguição é preciso ser contra todo tipo de ataque contra trabalhadores e trabalhadoras da educação. Pois é, olha, o Harry pediu aqui para falar um pouquinho sobre as aprovações automáticas, que, de certa maneira, né, eu sempre usando, tentando ser simpática, de certa maneira, a gente sabe que é uma pressão, inclusive, dessas instituições, porque usam desses números para, né, agregar políticas públicas em municípios. É importante a gente falar sobre isso, Lenira, porque a reforma do ensino médio é uma questão, a questão da educação básica como um todo é outra que precisa ter um olhar muito, muito sério. E como é que a gente sai, inclusive a gente falou isso, né, quando a gente fez outras entrevistas, de como é que a gente sai dessa armadilha da educação atrelada a esses grupos. E aí é interessante porque esses dias eu vi a Tabata Amaral, Tabata Amaral, né? Porque assim, eu costumo ter um apelido, eu não gosto de usar o apelido aqui, mas eu tenho um apelido para ela, a extrema-direita, e ela conseguiu, em São Paulo, várias doações de campanha. Né? E aí você começa a olhar os grupos. Faria Lima. E aí você entende que, na verdade, essa menina, ela é o quê? Ela é a representação do que a classe dominante quer de alguém que vem da classe trabalhadora. Calada, atrelada, né? Quase que refém dessa política absurda que é defender uma estrutura educacional pautada pelo mercado financeiro. Né? É uma frase que agora eu não estou lembrando quem que disse, que assim, que os dominantes, eles também só conseguem dominar porque eles têm cúmplices entre os dominados, né? E ela se vendeu por um bom preço, né? Pagaram bem, para ela se dizer a pessoa que representa a educação das pessoas de periferia e defende a educação das pessoas de periferia. Infelizmente, isso é mentira, né? Ela é uma figura política criada a partir de uma organização empresarial que promove a formação política e estrutura essa pessoa a partir das referências dos interesses dos bilionários e presta bem esse serviço. Ela foi contratada, é muito bem paga e presta bem o serviço para o qual ela foi contratada. É triste porque isso acaba, né, dando uma aparência de legitimidade e fazendo alguém que é oriundo da classe trabalhadora e de uma periferia ser o representante dos interesses dos bilionários. Mas isso sempre vai acontecer, porque a tática de dominação, ela sempre vai passar pela corrupção, né? Por comprar alguém para representar interesses que não seriam seus. A gente tem isso quando tem mulheres que representam interesses misóginos, como é o caso, por exemplo, de Carolina Detoni, propondo acabar com a cota de 30% de candidatas nos partidos.
ela está ali fazendo isso porque ela é muito bem paga por homens para garantir que a gente continue tendo um Congresso com 82% de homens, né, de homens brancos, de homens com ensino superior que dizem que as outras pessoas não precisam do que eles tiveram acesso. Essa coisa, por exemplo, do brigadeiro é a mesma coisa. Não, eu não preciso aprender equação do segundo grau, mas eu aprendi. Mas aí eu defendo que ninguém mais aprenda. Só que eu já tenho, né? Aí eu posso dizer que eu não quero uma coisa que eu já tive acesso, que já foi garantida para mim, que já é um instrumento incorporado para mim, para eu lidar com a realidade. Agora, eu apontar e dizer você é pobre, você não precisa. Porque quando eu digo você é pobre, você não precisa aprender equação do segundo grau, eu estou dizendo você é pobre e eu quero que você continue pobre. É isso que você está dizendo, porque eu não vou te dar um instrumento de pensamento científico que pode te habilitar a se revoltar contra a sua condição. E sim, a equação do segundo grau é uma dessas coisas, não é a única, né? Tem muitas, é preciso aprender história, geografia, biologia, química, português, sociologia, filosofia, tudo. Matemática, porque sem esses instrumentos a gente não se liberta. Mas a Tabata faz esse papel, né? Ela cumpre essa função. Mas é como eu disse, sempre vai ter, né? Quais são os mecanismos de imposição da ideologia dominante sobre a classe majoritária e dominada? Como é que a gente faz para quem é maioria e para quem de fato produz tudo aceitar e se submeter a um sistema que o mantenha sendo explorado? Primeiro é cooptação ideológica. Segundo é cooptação financeira, corrupção, comprar a pessoa. Terceiro é repressão política. Então, eles fazem todos eles sempre ao mesmo tempo. Né? Se eles tentam, então, para quem já leu o Operário em Construção, né? E aí, só para não perder o caso da história da aprovação automática, a aprovação automática é mais um desses mecanismos que ele é contraintuitivo, né? Você olha e fala assim, nós temos um problema, e de fato temos. Nós temos altíssimos índices de reprovação, e está comprovado que a reprovação não garante aprendizado melhor no momento seguinte. Qual é a solução? Aí a resposta para quem não tem pensamento científico é, se a reprovação não garante aprendizado, então aprova todo mundo e está resolvido. E é claro que essa não é a solução. Né? Isso é uma forma de você socializar e universalizar o acesso à escola sem universalizar o acesso ao conhecimento, porque você aprova o cara e ele continua sem saber. Né? Você tem uma comprovação social de que a pessoa não aprendeu, e vamos combinar, gente, nós estamos falando de um sistema onde a aprovação é garantida para quem aprende de 50% a 60% do conhecimento que foi trabalhado. E eu vou dizer para vocês, eu dou aula há 28 anos, e hoje eu não consigo ensinar 50% do que eu ensinava há 28 anos atrás. Ou seja, nós estamos reduzindo a massa do que é aprendizado coletivamente, socialmente. E numa sociedade, eu sou professora de matemática, que precisa muito mais de matemática hoje do que precisava quando eu comecei há 28 anos atrás e não existia rede social baseada em algoritmo matemático. Então, e manipulação que acontece fundamentada na estrutura do pensamento matemático. A manipulação, você só pode, eu sempre digo isso, eu digo para os meus alunos, apesar de correr risco de ser perseguida e de ser chamada de doutrinadora, mas nós somos a mercadoria das redes sociais, nós não somos os clientes. Ou seja, nós somos usados pelas redes sociais como mercadoria. O jeito da gente se transformar realmente em usuário e não em mercadoria da rede é conhecer como a rede funciona. E isso você só pode fazer com conhecimento matemático. E aí, né? Como é que faz? Como é que você vai entender? Algoritmo, essa palavra foi inventada em homenagem a um matemático de uns 1000 anos atrás, eu não lembro exatamente a data, que se chamava Al-Khwarizmi. Algoritmo é uma palavra que tem a mesma origem etimológica da palavra algarismo, que os dois são uma homenagem ao sujeito, que era um matemático árabe. Então, se você não entende disso, você vai tratar o algoritmo quase como uma entidade divina. Ele manda na sua vida e você não sabe de onde vem, e nem como que funciona. E aí faz o algoritmo trabalhar contra você, como a gente vive fazendo, né? Quando publica lá os vídeos do
do cara dizendo que praticava necrofilia, a gente publica o vídeo do jeito que a gente publica, a gente está fazendo propaganda dele, e aí ajudou ele a ganhar um monte de engajamento. Ajudamos ele a crescer, a passar de 1 milhão de seguidores, ajudamos um monte. Aí escreve uma crítica no comentário. Se a gente não dominar ferramentas matemáticas, a gente não vai se livrar. E a aprovação automática é mais um mecanismo ideológico que tenta fingir que o fracasso escolar não existe, consolidando esse fracasso, porque a pessoa passa, aí ela tem menos condição de aprender no ano seguinte e menos no outro, e nada é feito para realmente ela aprender. No final das contas, ela tem um certificado dizendo que ela sabe coisas que de fato lhe foram negadas. Lhe foram reiteradamente negadas, né? E inclusive negadas pela aprovação automática. Então, como eu disse, a aprovação automática consolida a exclusão com a pessoa dentro da escola. Olha que louco isso. Porque antes a exclusão era medida por pessoas que são expulsas da escola. Evasão escolar. Era a medida que a gente precisava. Depois, pela repetência. E agora a gente consolida a exclusão com a pessoa sendo aprovada e tendo diploma no final. Olha que absurdo. Não, e situações, eu não sei, teve alguém que comentou aqui o quanto foi essa história se agravou com a pandemia. E realmente, durante a pandemia, isso foi, a situação foi horrível. Até tragédia. Tinha que aprovar, ponto. Né? Não tinha condições naquele momento. Cláudio Alves, a aprovação automática, de fato, nos é imposta. Exatamente, a Silvia, lembrando aqui que educação é prioridade, é muita prioridade, é prioridade para 2024. Alguém comentou aqui, para a gente falar um pouco sobre o ensino básico, eu perdi a mensagem, mas é aquilo, né, Helenira? A gente tem muito problema, né? E quando a gente fala, né, a importância da federação, eu, né, tenho ali um ponto que eu acredito que a federalização teria, né, um papel melhor em lidar com essas questões, sobretudo no que diz respeito aos interesses ali, né, políticos, sobretudo quando a gente trata do município, né, e do Estado, porque pega aí, por exemplo, a questão, né? Olha lá o que virou. O Estado é responsável pelo ensino médio e é por isso que essa é a pior etapa do ponto de vista do aprendizado que a gente tem, a que mais tem evasão, a que tem pior oferecimento de condições de trabalho, maiores índices de não terminalização, né, sem êxito. É uma tragédia. Federalizar estava nas propostas do Haddad, né? Quando ele era candidato a presidente da República em 2018, e depois não voltou na proposta do Lula. Mas eu queria falar de uma coisa sobre educação básica, que ontem nós tivemos uma derrota para a educação, duas. Na verdade, essa semana nós tivemos 3 derrotas graves para a educação brasileira, mas 2 da educação básica. Ontem, quando a LDO foi aprovada, ela foi aprovada com autorização para os municípios e estados usarem verba do Fundeb para pagar uniforme, alimentação e transporte escolar. Isso era uma conquista que a gente tinha há muitos anos de considerar esse uso ilegal. Por quê? Porque, primeiro, assim, o mínimo constitucional de investimento em educação dos municípios e dos estados e do governo federal não precisam ser totalmente supridos pelo Fundeb. A gente quer que municípios e estados de verdade considerem a educação uma prioridade e investam, inclusive, mais do que os 25% e acho que 18% que são obrigatórios constitucionalmente. E isso significa investir em educação de outras formas. Mas a gente nunca aceitou que transporte, alimentação e uniforme fossem considerados nesse investimento, porque isso é desvio de finalidade. O Fundeb e o mínimo constitucional é para garantir prédio de escola com instalações e equipamentos, laboratório, biblioteca, carteiras, projetores, as coisas mínimas, fotocopiadoras, trabalhadoras e trabalhadores da educação realmente valorizados e políticas de permanência e êxito dos estudantes. Então, né? Só que muitas prefeituras, de maneira corrupta,
pegavam e compravam um ônibus dizendo que era para transporte escolar, usavam um ano para transporte escolar e usavam para outra coisa. Tinha prefeitura que chegava a usar, por exemplo, para comprar escavadeira e dizia que era porque ia usar a escavadeira, o trator, sei lá o quê, para fazer obra na escola. Então, eles desviavam a função do recurso. E a gente conseguiu, reiteradas vezes, com o Tribunal de Contas, com o Judiciário, considerar esse um uso ilegal. E ontem na LDO foi aprovado com esse uso. E a outra derrota é que eu falei do Escola Sem Partido, que é o principal mecanismo de construção social da perseguição aos professoras, de destruição da liberdade de cátedra, e ontem a LDO aprovou a emenda das trevas, que vai na linha do Escola Sem Partido. Vai na linha da perseguição a todo mundo que não seguia o padrão cis heteronormativo, ou seja, LGBTfobia, especificamente transfobia, de uma maneira fascista, nazista, que faria o Mengele ruborizado, aprovar a perseguição a qualquer tipo de fomento, a qualquer atividade que reconheça a necessidade da luta pela terra de um dos poucos países capitalistas no mundo que nunca realizou reforma agrária e que tem uma das maiores concentrações, se não a maior concentração de terra do mundo, e uma política misógina de perseguição ao esclarecimento dos direitos das mulheres. Então, ontem, e tudo isso é baseado na famigerada ideologia de gênero, que é o principal motivo que eles usaram para construir Escola Sem Partido, que é essa mentira de dizer que escola ensina estudantes, crianças e adolescentes a se tornarem lésbicas e gays e pessoas trans e coisas desse tipo. Então, a gente está chamando isso de emenda das trevas. Eu espero muito que o governo Lula vete, e não só, ele tem que vetar, tem que chamar todos os ocupantes de direita que têm cargos no governo e dizer, se não votar contra o veto, tem que entregar os cargos no governo. Porque senão o governo vai ser cúmplice de uma emenda fascista. E mais, essa emenda fascista vai ser, escrevam o que eu estou dizendo, se ela não for derrotada, e eu espero de novo muito estar errada, vai ser o motivo pelo qual os bolsominions vão entrar com processo de pedido de impeachment do Lula. E a gente precisa entender que Lira não vai poder ser reeleito ao final de 2024 presidente da Câmara. E ele não vai querer entregar esse poder. Então, para ele se transformar no Cunha e querer abrir o processo de impeachment e uma votação de semi-parlamentarismo, de mudar o regimento da Câmara para ele poder ficar semi-presidente da República como ele está, é um pulo. Então, se o governo não se ligar, e de novo espero muito estar errada, primeiro eu estou dizendo que o governo tem que vetar e eu acho que isso vai acontecer. Quando o governo vetar, ele tem que obrigar todo mundo que tem cargo no governo, os partidos, União Brasil, republicanos, a votar contra a derrubada do veto, porque ele vai ser colocado em votação. E fazer, e cumprir. Os partidos que não votarem contra, saírem do governo. Porque se a gente não botar um limite no Lira agora, acabou, essa emenda vai ser a justificativa de processo de crime de responsabilidade contra o Lula, e a gente corre o risco de ter o Lula derrubado pelo Lira. E por essa bancada de 305 fascistas que votaram a favor da emenda das trevas ontem. E ela é uma perseguição especialmente particular e prioritariamente à educação brasileira, à educação básica brasileira. E que cai dentro de uma demanda progressista, que é o que a esquerda sempre defende. Né? Helenira, já deu o nosso horário, vou ler aqui alguns superchats para você. Pera lá, vamos lá. Cláudio Alves falou da população automática, mas tem uma aqui para você. Helenira, você é sindicalista e sabe que não é possível humanizar o neoliberalismo. Um sindicato precisa voltar para o chão da escola. O ambiente escolar é hoje um lugar desanimador. É um lugar horroroso. É um lugar, infelizmente, horrível. Peço para você depois dar uma lida, viu? Porque tem muita gente aqui falando que, que bom que você está aqui representando a educação e que você trouxe esclarecimentos importantíssimos. Bora continuar essa luta, né, Helenira? Com certeza. E sim, infelizmente, o ambiente escolar está cada vez pior, né? Para todo mundo.
para quem trabalha, para os estudantes, para a comunidade, e é isso que eu falei. Quando teve o ataque à creche de Blumenau, eu falei, gente, o governo precisa liderar uma campanha. Eu mandei essa mensagem para o Camilo Santana, ele me ignorou solenemente. O governo precisa liderar uma campanha nacional, que é uma contra-campanha. Tem uma campanha que está acontecendo desde 2004 que coloca todo santo dia um alvo nas escolas. Uma campanha que é de fundamento misógino, porque a escola é o único lugar onde a maioria das autoridades são mulheres na sociedade brasileira, de defesa dos pedófilos, dos assediadores, estupradores de criança, porque o lugar onde mais acontece denúncia desses caras é na escola. Se você tirar as crianças da escola, você está protegendo estupradores de crianças, porque vai tirar dela talvez o único espaço onde ela tem para denunciar a violência que sofre, para inclusive entender que aquilo é uma violência, dependendo da idade da criança, e o alvo diretamente mesmo, né? Incitar pessoas de maneira coordenada e financiada para invadirem escolas matando pessoas. Perfeito. Se a gente não fizer uma contra-campanha contra isso, não vai parar sozinho. A gente não vai recuperar a escola como espaço de emancipação da classe trabalhadora. E a gente precisa de todo mundo fazendo isso. Beijão, Andréia. Feliz Natal, que eu acho que eu só te vejo. Então, bom, a gente combina aqui, se você está aqui semana que vem, mas de qualquer maneira, Feliz Natal, e que a gente consiga, 2024, muita luta, e bora, né, contar aqui com a gente. Beijão, Helene. Bora, até mais, até a próxima, gente. Valeu, um abraço.